Bom, gente, boa tarde. Nós vamos retomar então a nossa disciplina de Psicologia Social 2. Lembrando que hoje nós vamos falar do tema Ideologia e Formação da Subjetividade, a Psicanálise e o Cinismo. E a indicação de leitura de dois textos para vocês. O primeiro texto, gente, é um texto do Slavoj Žižek, é o capítulo 3, Cinismo e Objeto Totalitário. É um texto teórico, ele é denso, mas ele é igualmente promissor e interessante. E o segundo texto é o texto do livro Cinismo e a Falência da Crítica, do Vladimir Safatli. E mais precisamente, a minha indicação é que vocês leiam apenas o capítulo Por uma Crítica da Economia Libidinal, que é um texto no qual Safatli vai misturar, então, psicanálise lacaniana, consumo de objeto e subjetividade no mundo contemporâneo. Para dizer o quanto o consumo de objetos no mundo contemporâneo visa, antes de qualquer coisa, suprir supostas necessidades pulsionais dos seres humanos, dando uma ideia e uma satisfação ilusória de completude e de elisão, né, de rompimento com qualquer tipo de sofrimento no contemporâneo. Antes de falar de cinismo, é muito importante que vocês tenham claro, e eu parto do pressuposto que vocês já tenham claro, o que é a ideologia. Então a gente viu que a ideologia é um processo social de ocultamento da realidade social. Ou seja, nós somos forçados por meio da socialização para esquecermos de como a sociedade realmente está estruturada, porque se soubéssemos como ela realmente está estruturada, nós teríamos uma posição de, talvez, confronto e de vamos dizer assim, do inconformismo diante da exploração a qual nós mesmos nos submetemos. E essa exploração, ela ocorre por vias de vários mecanismos socializatórios, especialmente a escola, o trabalho e a produção e a circulação dos objetos. Então a gente pode discutir um pouco também enquanto os objetos são nos apresentados numa frequência sem fim, para que ao invés da gente questionar os modos de funcionamento da sociedade, a gente simplesmente continue fazendo o que está fazendo. Eu trouxe uma frase aqui para vocês que resume o que é ideologia e cinismo. Eu vou mostrar e depois eu vou tirar essa frase daqui, né? Da ideologia ao cinismo. Então a ideologia pode ser representada, segundo Žižek, por essa frase: eles não sabem o que fazem, por isso continuam fazendo. Como a gente discutiu, a ideologia, então, ela está inserida dentro do campo do conhecimento, do saber. Se eu estou alienado, logo, não sei como a sociedade funciona, significa que eu repito os esquemas de dominação dessa sociedade sem saber. Então, a ideologia é do campo do não saber. Como a gente também discutiu, no final de uma mini-aula que eu apresentei para vocês, será que, a partir do momento que nós tomamos consciência, voltamos a saber, ou pela primeira vez começamos a saber quais são os esquemas de dominação de uma sociedade, isso significa que nós rompemos com os esquemas de dominação dessa sociedade? Será que o simples fato de saber faz com que a gente haja de maneiras diferentes? Então, a frase que demarcaria o nosso novo contemporâneo não é mais o que nós não sabemos como funciona a sociedade, mas nós passamos a saber como ela funciona, só que nós não fazemos nada de diferente para poder romper com os esquemas de dominação. Muito pelo contrário, nós achamos mecanismos de racionalização e de argumentação para explicar por que nós continuamos repetindo coisas que sabemos que nos fazem mal, né? Seja do ponto de vista coletivo, seja do ponto de vista individual. Então o cinismo poderia ser representado por essa frase também apresentada pelo Žižek. Eles sabem o que fazem, e justamente porque sabem, continuam fazendo. Então, o cinismo, diferentemente da ideologia, já não é do campo da alienação, do campo do não saber. Ele é do campo do conhecimento, do saber. Mas, por repetir algumas coisas e não fazer diferente, nós podemos localizar o cinismo como uma repetição de um fazer, um saber informado dos próprios esquemas de dominação. A gente vai partir desse pressuposto para fazer a nossa apresentação de hoje. Mas vamos com calma. Vamos entender primeiro de onde surge essa palavra cinismo.
Essa palavra cinismo, tanto para o Zizek, tanto para o Safatli, ela surge a partir de uma longa tradição da filosofia grega. Tá? Então, lá na filosofia grega, eu trouxe um esqueminha para vocês aqui, nós temos 4 grandes escolas de pensamento na Grécia Antiga, todas mais ou menos entre os séculos 2 e 4 a.C. Nós temos o estoicismo, vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de filosofia, né, sobre o que é o estoicismo. O estoicismo é uma postura, vamos dizer assim, que preza pela austeridade, pela severidade na relação com o mundo. Então é uma relação de não desperdício, de não abundância, de limitação. É um sujeito estoico. Nós temos, por outro lado, a escola epicurista, do Epicuro, cuja ideia principal é não sofrer dor, é ter ausência de dor e maximizar o prazer e a felicidade. Nós temos o ceticismo, de um sujeito que chama Pirro, né? E a questão do ceticismo é sempre questionar as ilusões e as aparências das coisas para objetivar a verdade que está por trás dessas aparências. E por fim nós temos o cinismo, de um sujeito chamado Diógenes, que também tem como pressuposto a revelar as falsidades e fazer com que o sujeito, ao revelar essas falsidades, ele consiga buscar sua autonomia e o seu contentamento e a sua autossuficiência na vivência desse mundo. Essa ideia de autossuficiência que leva a um esclarecimento e que leva a uma verdade, ela tem um nome, ela é expressa por um conceito na filosofia cínica, que é a autarqueia, né? Ou seja, o domínio autossuficiente de si. Só que esse cinismo, no nosso contemporâneo, ele na verdade, o que é cinismo? A própria palavra diz, é o sujeito que diz uma coisa, porém faz outra. Então veja bem, quando um pai que fuma diz para uma criança, não fume que faz mal para a saúde, veja, ele está falando uma coisa e fazendo outra. Ou então alguém que diz assim, eu sou totalmente contrário à corrupção, mas ele se beneficia de determinados esquemas de amizade para poder ter privilégios em comparação com outras pessoas. Ou pessoas que dizem assim, que tem medo na pandemia de ser infectado pelo coronavírus, né, porque ele sabe que isso pode levar à morte dele próprio ou de pessoas que ele ama, mas a vida está tão difícil, né, e que é tão duro usar máscara, que às vezes vale a pena ir para um barzinho ou eu fazer um churrasco para poder ter os meus prazeres também. Então veja, o cinismo é você saber que alguma coisa te faz mal, mas ao contrário, continuar fazendo atos que compactuam com essas coisas que fazem mal e ainda mais colocar um argumento racionalista para justificar por que você está fazendo isso. Imagine também um outro exemplo de cinismo, pode ser assim, eu sei que não existe, na verdade eu sei que existe um padrão ideal de corpo imposto pela sociedade de consumo que é quase inatingível. Mas eu continuo, e eu sei que isso é falso, né, que isso cumpre com determinados valores e esquemas de dominação. E sei que isso gera sofrimento nas pessoas e em mim mesmo. Mas, apesar de saber de tudo isso, eu continuo acordando todo dia cedo e indo para a academia, porque se eu tiver um corpo belo, talvez eu seja mais desejável, ou eu não estou me preocupando com a beleza, eu estou me preocupando com a saúde. Então veja, eu sei que algo é potencialmente danoso e é inalcançável, mas mesmo assim eu continuo fazendo. Eu sei que consumir objetos, por exemplo agora no final do ano, perto do Natal, são objetos que são extremamente caros e que não vale o quanto pesa, porque em janeiro vai ter uma mega promoção por metade do preço, mesmo sabendo disso e sabendo que esses objetos são feitos por pessoas em condições de produção extremamente humilhantes e que não recebem quase nada por fazer esses objetos que custam centenas ou milhares de reais e pelos quais eu vou ter que trabalhar e poupar bastante para adquirir, mesmo sabendo disso, que o lucro gerado por consumo desses objetos não vai ficar com o trabalhador, vai ficar com uma pessoa, com um patrão que provavelmente não trabalhou para fazer esses objetos, mesmo sabendo disso, eu vou até as lojas, eu vou até o shopping e compro esses objetos, porque eles são muito bonitinhos, eles são muito interessantes.
Ou eu compro objetos que, sabendo que foram produzidos em condições muito deploráveis e de exploração para as pessoas, que recebem muito pouco pelas suas confecções, eu compro objetos de que não vão me ajudar em nada. Então, por exemplo, eu compro uma camiseta que eu vou pendurar no meu armário e não vou utilizar. Eu vou comprar um perfume que vai virar um fetiche de mercadoria, porque eu vou usar em situações que eu julgo serem excepcionais e muito importantes, justamente porque esse objeto é caro. Ou então eu vou comprar um brinquedo ou um gadget eletrônico e vou usar ele muito pouco porque eu tenho medo de estragá-lo. Enfim, mesmo sabendo que eu estou sendo feito de otário nessa relação de produção, circulação e consumo de objetos, com a ilusão de que vou ser feliz, mesmo sabendo, eu continuo comprando. A moda deixa essa relação muito clara, né? Então, mesmo sabendo que daqui 2 meses haverá uma nova estampa, uma nova coleção, um novo corte, eu continuo comprando roupas que vou usar pouco e cuja qualidade é baixa. E por que eu faço isso? Porque eu sou um idiota? Não. A questão que o Zizek e o Safata coloca é que tanto a ideologia quanto o cinismo não são atributos ou características individuais dos sujeitos. Elas são modos de funcionamento de uma sociedade. Então vamos pensar no cinismo. Mesmo eu sabendo que algumas coisas não vão me beneficiar e, pelo contrário, vão me fazer mal, mas eu continuo fazendo esses atos, eu os faço porque existe uma pressão social para que eu repita esses esquemas de dominação. Então é como se eu fizesse sabendo que vai dar errado em algum momento. Eu sei que beber muito álcool vai me fazer mal, mas eu bebo muito álcool. Eu sei que comer muito açúcar, apesar de gostoso, vai me fazer mal, mas eu vou beber muito açúcar. Eu sei que eu posso me prestar a fazer práticas humilhantes na sexualidade, por exemplo, para agradar o meu parceiro, e sei que isso vai criar uma pouca dignificação da minha pessoa, mas eu faço isso com a esperança de ser amado pelo meu parceiro, pela minha parceira. A questão do cinismo é que eu sei, mas eu continuo repetindo os esquemas de dominação. Ao contrário da ideologia, onde eu não sabia quais eram os esquemas de dominação e repetia justamente por não saber. Isso explica mais ou menos, ou explica em parte, por que as pessoas sabem que estão sendo exploradas no sistema de produção capitalista e não conseguem se rebelar no sistema de produção capitalista. Elas sabem que elas são exploradas, mas elas não conseguem fazer coisa diferente que não serem exploradas, porque existe uma pressão social para que elas continuem sendo exploradas. Como assim uma pressão social? O meu colega do meu lado, ele fica tão preocupado em ser meritocrático, individualista e vencer sozinho na vida, que ao invés de olhar para mim, me dar a mão e a gente fazer alguma coisa juntos para romper com a dominação, é como se ele falasse, eis um competidor. Então, mesmo sabendo que eu vou sofrer bastante, o outro ali vai continuar competindo comigo. Então, é melhor eu me afastar. É melhor eu não criar adversidades e tentar batalhar por mim próprio. Então, é melhor eu correr atrás vamos dizer assim, do alcance dos ideais e do alcance do sucesso, porque é uma ilusão achar que o outro vai querer romper esse esquema de dominação. Então, a lógica do cinismo, que está embutida na lógica da ideologia, é uma lógica do fim da solidariedade. Mais importante do que eu me juntar com o outro para questionar e fazermos algo que rompa com a dominação, mais importante é que eu fique olhando para o meu umbigo e tente vencer na vida. Porque a ideia que o cinismo cria na sociedade é de um esclarecimento individualista. Eu sei que estou sendo feito de otário, mas se eu não me fizer de otário, eu vou pagar mais duro eu vou ter consequências mais duras do que se eu me submeter a essa posição de explorado otário. Porque o meu colega do lado nem sabe que é explorado, ele é realmente um trouxa, um alienado. Então ele vai continuar repetindo. Então, se o outro continua repetindo porque não sabe, por que eu vou romper esse esquema de dominação e eu vou pagar um preço, um alto custo social por questionar o funcionamento da sociedade? Então é melhor que ninguém questione nada. Vamos continuar aqui trabalhando feito loucos, consumindo feito loucos, porque senão eu vou me dar mal, mesmo sendo um coitado que sabe, que sofre, que tem consciência do sofrimento que está acontecendo. Entendem a relação que o cinismo nos coloca?
O cinismo dá uma ilusão de que a gente domina algo, quando na verdade nós somos dominados por esse algo. E o cinismo, ele traz embutido, a própria palavra diz isso, desculpem a expressão, mas não há expressão melhor do que essa. É um pouco cifudismo social, há um desinteresse social. Eu sei que o mundo é difícil, eu sei que trabalhar vai criar o meu sofrimento, não vai me salvar. Eu sei que consumir não vai me fazer feliz para sempre. Mas, dane-se, eu vou continuar fazendo isso, porque pelo menos eu vou ser feliz em alguns momentos pontuais. Ou pelo menos eu vou ganhar um salário no final do mês e vou poder daí fazer o que eu gosto. Vejam, o cinismo coloca novamente em cena a questão do desamparo social e do mal-estar na civilização. Eu sei que eu estou sendo feito de escravo e de otário, mas eu me submeto de bom grado, porque daí eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. O Safatli vai explicar o cinismo, então, de uma maneira mais rebuscada, com a seguinte expressão: o cinismo nada mais é do que a contradição performativa, performance, atos, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. E o cinismo, ele só funciona porque existe uma pressão social e existe também justificativas racionais do sujeito para os atos que ele adquire. Então veja bem, vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos pegar o exemplo da pandemia. Eu sei que eu tenho que usar máscara, porque isso diminui a chance de contágio. Eu sei que eu preciso me distanciar de outras pessoas, porque isso diminui a chance de contágio. Mas, ao mesmo tempo, é tão difícil ficar em isolamento social que talvez não seja tão problemático, tão difícil eu ir para um barzinho num sábado à noite e tirar minha máscara para me divertir um pouco. Porque eu também tenho direito a me divertir. Eu tenho o direito de me divertir porque eu trabalhei a semana inteira feito um louco. Então, eu acho que eu vou lá no bar, peço uma cerveja, fico uns 30 centímetros longe de alguma pessoa e aí eu não vou contaminar ninguém. Está todo mundo fazendo isso. Basta ligar a TV e ver aqui no Rio, em São Paulo, na França, na Inglaterra, todo mundo está fazendo isso. Então, por que eu não vou fazer? Eu tenho uma justificativa plausível. Eu mereço fazer isso. Eu sei que eu estou passando risco, mas eu também mereço. Então eu sei que eu posso me dar mal, mas ao mesmo tempo eu também acho e acredito que eu mereço fazer isso. O cinismo nada mais é do que uma racionalização dos próprios esquemas de consequências negativas e de prejuízos e desigualdades sociais numa determinada sociedade. Imagine que se eu dei o exemplo da pandemia, o exemplo do consumo também vale. Eu sei que a blusa não vale o preço que está colocado na etiqueta. Eu sei que pessoas trabalham em situações absurdas para produzir essa blusa e nunca vão poder comprar essa blusa. Mas ela é tão bonita e eu vou ficar tão bonito nessa blusa e eu trabalhei tanto porque eu mereço ganhar essa blusa. Veja, um processo de racionalização. Então, esse processo de racionalização, ou seja, esse saber, não faz com que eu me movimente, com que eu haja de maneira distinta, faz com que eu haja da mesma maneira para sustentar as dominações. O cinismo, então, ele nada mais é do que uma teorização, uma racionalização de bom grado aos esquemas de dominação. E há uma consequência muito curiosa que o cinismo interpõe para as pessoas, que além da racionalização, é uma ironização da vida social. Como assim uma ironização? Ora, se eu sei que usar máscara é importante, que Covid mata ou agrava consideravelmente as condições de saúde, mas mesmo assim eu mereço ir ao bar, porque eu trabalhei arduamente durante tantas horas ou com determinada atividade, eu mereço ter esse momento de prazer, custe o que custar. Olha aquele bando de idiota que não faz isso. É só eles terem algum tipo de cuidado. Que é vir ao bar, não pegar no copo do outro, não ficar muito próximo do outro, Eles não sabem aproveitar a vida. É só aproveitar a vida com cuidado. Então veja,
além de saber que existe risco, além de se colocar em risco, o sujeito se autoconvence de que ele não está em risco. E os outros estão deixando de ter algum tipo de ganho porque morrem de medo do mundo. Ou seja, uma ironização da vida social. Seria interessante para a nossa discussão que vocês trouxessem exemplos dessa ironização. Então, a gente deve entender o cinismo não como uma forma totalmente diferente da ideologia, mas a gente pode entender o cinismo como uma apresentação diferente no contemporâneo dos esquemas de dominação da ideologia. Se no mundo, vamos dizer assim, capitalista, clássico, é a relação entre o sujeito alienado e o explorador que está em jogo, no mundo contemporâneo, devido ao excesso de informação que nós temos, pensem na internet, né, na Wikipedia ou no Google, só não tem informação quem não quer, não é mais o não saber, a falta de informação que está em jogo, mas é a própria relação que o sujeito tem com o que ele vai fazer com essa informação. Vocês entendem essa distinção? Antes do advento da internet, por exemplo, para você conseguir uma informação, uma justificativa plausível de um ato, para você descobrir como as coisas funcionavam, você tinha que ter um trabalho árduo de captura desse conhecimento. Com o advento, com a popularização da internet e dos smartphones, a relação com o conhecimento é outra. O conhecimento ou a informação está disponível para qualquer um, basta dar um Google. Mas os sujeitos não têm uma relação de crítica e reflexão com a informação que lhe é oferecida. Eles têm ainda uma relação de uma certa ironia, de um certo desprezo pela informação. É isso que o cinismo está nos dizendo. Eu sei como o mundo funciona e, mesmo assim, eu me recuso a considerar todas as consequências que esse conhecimento pode me causar. Uma outra maneira, né, da gente compreender o cinismo é a ideia que está aqui no texto do Safatli, por isso que é muito importante que vocês o leiam, é uma certa ideia do contemporâneo de que no capitalismo, no sistema de produção capitalista, todos nós temos direito ao gozo. Entendam aqui gozo não como o correlato fisiológico do orgasmo, não é isso. Não é só isso. O gozo é vamos dizer assim, a necessidade de reiterar, de repetir a todo momento esquemas de satisfação. Então você pode ter gozo numa relação sexual? Sim. Mas você também pode ter gozo comendo uma comida que você gosta muito. Um prazer gigantesco comendo. Ou você pode ter um prazer escutando música. Ou um prazer vendo um filme. Ou um prazer conversando com determinadas pessoas. Ou um prazer comprando roupas. Ou um prazer injetando cocaína. Ou seja, o que está em jogo na palavra gozo é a tentativa de ficar repetindo esquemas de prazer. O sistema de produção capitalista, como a gente discutiu anteriormente, ele é muito ardiloso nessa relação, no sentido de que ele sempre diz que para qualquer sofrimento há um objeto que possa tamponar esse sofrimento e essa angústia. Basta você estar disponível a desembolsar um quanto de dinheiro e de esforço para obter esse objeto. Então, por exemplo, se você tem depressão, basta você tomar um antidepressivo. Se você está triste, basta você tomar uma cerveja que você fica um pouco mais feliz. Se você não tem um parceiro amoroso, basta você ir numa balada e conseguir um parceiro amoroso, mesmo que eventual. Se você está se sentindo feio, fraco, né, pouco vigoroso, basta você se matricular numa academia e fazer exercícios. Agora, como, quando, quem vai pagar, em que frequência isso vai se dar, isso não é problema do sistema de produção capitalista. Isso é problema de cada sujeito desenvolver suas estratégias de adaptação. Mas o fato é, só não arranja um objeto de satisfação quem não quiser. Tudo bem? Ora, pautado nessa ideia de gozo, o sistema de produção capitalista, vejam bem, ele nos ensina que nós devemos gozar e ter prazer a todo momento. Mas ele não nos ensina ou não nos orienta como deve ser a busca desse prazer. Então o sistema de produção capitalista diz assim,
busque o prazer da maneira que lhe aprouver. Isso é muito diferente de décadas anteriores, no qual se dizia, busque prazer, mas se você quer satisfazer a sua sexualidade, satisfaça em relações heterossexuais, após o casamento, com um parceiro físico, ou usando camisinha. Você quer ter prazer na bebida? Beba, mas com moderação. Porque você pode se embriagar, passar mal, ter um câncer de fígado e por aí vai. O sistema odierno, contemporâneo de produção capitalista, diz simplesmente, busque o seu prazer, o máximo possível, do jeito que você quiser. Então você vai para a balada, enche a cara de álcool. Ao invés de você tomar uma caipirinha, você toma 12. Ao invés de você comprar uma blusa, você compra uma blusa, um cinto, uma bolsa, um sapato, um acessório, um brinco, um blush para combinar, vários acessórios para combinar com uma peça de roupa. Você comprou um telefone celular, você também, sabe, já que você comprou um telefone celular, pode cair, quebrar, então compra uma capa protetora, uma película de vidro, faz uma, vamos dizer assim, um seguro adicional, né, use pouco seu celular. Ou seja, o capitalismo nos diz que nós devemos ter prazer, mas como ter esse prazer, não há orientação. O que cria uma ilusão de liberdade no sujeito, posso ter prazer do jeito que eu quiser, quando na verdade cria uma relação destrutiva do sujeito com a própria existência. Porque ele vai se submeter a práticas de consumo, a práticas de exploração ou a práticas sexuais, vamos dizer assim, negativas do ponto de vista do impacto que isso pode ter no corpo e na subjetividade, achando que ele é livre. Quando na verdade isso vai gerar mais sofrimento, mais culpa do sujeito. Veja o exemplo das festas open bar. Você paga um quanto para entrar e bebe o quanto quiser. Ora, se você entrar lá e beber o quanto você quiser até fim, você não vai ser feliz. Ou você vai ser feliz só durante um pedaço da festa. Você vai esquecer o que você fez, você pode fazer coisas que você não queria fazer, e você pode ter consequências negativas dessa, vamos dizer assim, disrupção em relação ao mundo. Veja bem, aqui não se trata de voltar para o moralismo, né? Não saia, não beba, não consuma, mas sim de apontar que a contemporaneidade traça uma relação de destruição subjetiva, que nos é apresentada, esse é o ponto capital, esse é o ponto importante, que nos é apresentada como uma suposta liberdade subjetiva. Faça o que você quiser porque você vai ser feliz. Só que se você fizer tudo o que você quiser para ser feliz, a única coisa que você vai encontrar vão ser consequências negativas de sofrimento subjetivo, quando não é sofrimento físico. Então imagine assim, tome tanto de sorvete que você quiser. Você vai ser feliz? Vai. Mas você também vai ter obesidade, veias entupidas e a longo prazo você vai ter um infarto. Viva a sua sexualidade do jeito que você quiser, sem parâmetros, sem se preocupar com o amanhã. Né? Você vai ter prazer? Vai. Mas você pode ter doença venérea, você pode ter AIDS, você pode ter situações humilhantes, ou de si próprio, ou de terceiros. Então, em última instância, o capitalismo finge nos apresentar liberdade. Gente, é esse o ponto. Tá? Não é o moralismo. Façam o que vocês quiserem. Depois vocês procuram seus psicanalistas. O ponto capital é que o capitalismo funciona como uma estrutura social que nos promete a liberdade sem fim, e no final dessa liberdade, ou no final do arco-íris, vocês não vão encontrar um pote de ouro. Vocês vão encontrar uma sepultura, uma cova, um sofrimento. Esse é o capitalismo. Porque quanto mais os sujeitos são iludidos de que eles vão encontrar gozo total, liberdade total, felicidade plena, eles vão encontrar sofrimento, constrições, explorações. Isso faz com que os sujeitos, ao invés de viverem bem, continuem vivendo no sistema de opressão e de exploração e de danos psicológicos. Vocês entendem essa lógica de funcionamento? É isso que é o cinismo. Eu sei que o mundo é difícil, eu sei que o mundo é cão, mas não me há alternativa que não viver dessa forma, que não fazer isso. Temos anotações para continuar. Bom, isso significa que, pautado nessa ideia de uma suposta liberdade universal, todos podem ser felizes. Só basta você saber viver a sua felicidade. Todos podem ter prazer,
só basta você correr atrás do seu prazer. Isso gera, então, a ilusão da universalidade, isso gera esquemas de repetição, isso gera ironia social e isso gera mais individualismo. Por que mais individualismo? Porque se o sistema de produção capitalista promete que eu vou ser feliz a todo momento, por que eu vou me preocupar com o seu prazer ou com o seu sofrimento? O que está em jogo é a minha satisfação. Porque se eu viver a minha satisfação, eu vou ser livre e aí eu vou ser um sujeito pleno. Bom, a pergunta que o Zizek e o Safato colocam é: livre do quê? Você, quando está inserido nesse esquema de busca incessante de prazer e de consumo, iludido de que isso é a plena felicidade e o fim da angústia, você está sendo livre exatamente do quê? Você está sendo livre da ilusão de que você pode ser livre. Só isso. Na verdade, a ilusão da liberdade leva ao constrangimento constante. Ou seja, ao invés de você ser livre, na verdade você é um escravo esclarecido. A expressão que o Zizek vai utilizar é que se na ideologia você tem uma não consciência sobre como o mundo funciona, e justamente por não saber como o mundo funciona, a gente continua fazendo as coisas achando que é a única coisa que pode ser feita, no cinismo, as pessoas ou os indivíduos têm uma falsa consciência esclarecida. Elas acham que sabem como o mundo funciona, quando na verdade elas continuam sendo iludidas de que são livres. Do que resulta o seguinte: o que fazer? Como romper com os esquemas então de dominação e poder fazer algumas coisas? Bom, a gente vai discutir isso na próxima aula, quando a gente falar de interpassividade. Nós vamos falar um pouco mais sobre repetição de esquemas de dominação, achando que somos livres, e o que a gente pode fazer diante disso. Mas por hora é muito importante que vocês compreendam então o seguinte: na ideologia, nós temos um esquema onde algumas pessoas sabem como o mundo funciona e os esquemas de exploração funcionam, e o grosso e a maioria da população não sabe como funciona esse esquema de dominação. Então é uma relação de desconhecimento de uma classe social em relação aos esquemas de dominação. Esse desconhecimento faz com que essa classe social fique alienada e ache que o que está fazendo é a única coisa que pode ser feita. Por isso, continua repetindo os esquemas de dominação. Com o advento de uma sociedade hipermodernizada, da internet, da difusão do conhecimento, nós temos uma profusão da informação que faz com que os sujeitos adquiram conhecimento, então passem a saber como o mundo funciona, inclusive os esquemas de dominação. Mas mesmo sabendo como funciona esse esquema de dominação, esses sujeitos não conseguem romper com os atos que repetem as dominações. Por quê? Porque mesmo sabendo, quando eu repito os esquemas de dominação, isso gera prazer para essas pessoas. Então eu sei que consumir objetos fetiche é uma estratégia de produção e reprodução da dominação. E eu sei que quem vai se dar mal nessa história sou eu. Mas é tão gostoso comprar um objeto e me sentir representado por ele, e mostrar para os outros que eu consegui. Então eu tenho prazer. É justamente nessa relação subjetiva de obtenção de prazer narcísico na qual reside a dificuldade de romper com os esquemas de dominação. Então veja, eu sei, mas eu não consigo fazer diferente. Eu sei que fumar faz mal. Então não fume você, porque eu vou continuar fumando. Eu sei que consumir é uma maluquice, mas não consuma você, porque eu vou continuar consumindo, porque para mim é gostoso. Então o cinismo diz respeito a uma ironia, Se vire você, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, porque para mim é bom e eu mereço. Então é uma ironia e uma racionalização. O mais importante dessa história é: alienado ou cínico, os esquemas de dominação continuam operando. É a partir desse ponto que nós vamos discutir na hora que vem. E fica a questão:
Então há alguma coisa que a gente possa fazer para romper com os esquemas de dominação?